Oi, gente, espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil-Israel. E este é o Expresso Israel, que traz um resumo das principais notícias da semana de Israel, com uma correspondente em Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresh, que está aqui comigo. Nesse programa a gente vai trazer um tema pesado, que a gente abordou no outro programa, que é sobre essa onda de ataques terroristas que tem assolado o país, né, Dani? E são 3 ataques em 7 dias, com mais de 10 mortos, sendo 2 dos primeiros ataques reivindicados pelo Estado Islâmico. E queria que você contasse como que está o clima em Israel essa semana, com os ataques, como que as pessoas estão, como que estão as ruas, né? Pois é, foi uma semana complicada e, como você falou, 3 ataques, né? Sendo que 2 foram cometidos por árabes israelenses e um por um palestino que estava ilegalmente em Israel. Foram 11 mortos. É o primeiro, desde 2006 não tinha um mês com tantos mortos, né? Quer dizer, então você está aí já entrando em 15, 16 anos, quer dizer, foi o mês mais mortal, né, entre os israelenses desde o fim da Segunda Intifada, 2006, como eu falei, né? Então, foi uma semana complicada mesmo, e o clima refletiu isso, quer dizer, se a gente viu que no primeiro ataque que aconteceu em Beersheba, onde foram mortas 4 pessoas, nesse ataque você tem as pessoas ainda em Beersheba, né? Beersheba também não fica no centro de Israel, né? Então sempre tem aquela coisa de que tudo que acontece meio na periferia menos influencia um pouco menos. Então as pessoas acharam que era um lobo solitário, era um árabe israelense que tinha já a filiação com o Estado Islâmico, já tinha demonstrado interesse pelo Estado Islâmico e de repente ficou parecendo uma coisa meio que caiu do céu, né? Apesar de que a gente está prestes a entrar no Ramadã, a gente já falou disso, né? Como que o mês do Ramadã causa essa tensão, né? E as pessoas ainda achavam que era uma coisa meio lobo solitário. O segundo ataque, que foi em Hedera, alguns dias depois, com também um árabe israelense da região, também algum tipo de afiliação com o Estado Islâmico, já deixou as pessoas um pouquinho mais assustadas, porque se imaginou que era uma espécie de copycat, né? Quer dizer, sempre quando tem um ataque, sempre vem em grupos, né? Em ondas, porque as pessoas que, enfim, estavam meio dentro do armário, nessa coisa do jihadismo e da vontade de cometer atentados, se inspiram com os atentados que acontecem. Então, as pessoas estavam meio achando que talvez seja o começo de uma onda, mas ninguém sabia. E o terceiro ataque, que foi em Bnei Brak, bem já no centro de Israel. Bnei Brak é do lado, pertinho de Tel Aviv, pertinho de onde eu moro, aqui em Petah Tikva. Então, esse terceiro ataque, que na verdade foi que pegou mais as pessoas, pegou as pessoas um pouco, não despreparadas, mas talvez um pouco de surpresa, apesar desses outros ataques que aconteceram. Por quê? Porque ele foi um ataque, como eu falei, mais próximo do centro de Israel, foi um ataque cometido por um palestino, não por um árabe israelense, e não tem nada a ver com o Estado Islâmico, já é uma coisa realmente do conflito árabe-israelense, né, judaico, palestino, israelense-palestino, na verdade. E foi um atentado muito mais mortal. Foram 5 pessoas que morreram com armas de fogo. Os outros atentados também teve armas de fogo. Aliás, essa é a grande diferença desses atentados com os atentados que teve uma onda também de esfaqueamentos entre 2015 e 2016, mas eram facas, né? Nesse caso, você já está vendo atiradores com armas, metralhadoras, atirando a esmo pessoas na rua, né? Então, esse último atentado que aconteceu na quarta-feira foi um atentado que realmente levou as pessoas à atenção. Aí eu vi realmente uma mudança muito grande aqui nas pessoas, né? De medo de sair nas ruas, medo de mandar suas crianças para a escola, nos grupos de WhatsApp, as pessoas tentando entender o que eu faço, o que eu não faço, e alarmes falsos. Aqui onde eu moro, teve um quiprocó, alguma coisa lá que a polícia apareceu, já começou o WhatsApp achando que era mais um atentado,
E as pessoas nervosas, meu Deus, vou para casa, não sei o quê. Quer dizer, então, esse terceiro atentado mudou o clima de uma coisa que a gente não sabe ainda se é Estado Islâmico, que não é tão, não tem nada a ver com o conflito com os palestinos, e é uma coisa meio lobos solitários, de repente se tornou uma onda mesmo. Né? Tanto que já ganhou até um nome, as forças de segurança costumam dar nomes para eventos como esses, assim, né, que estão ongoing, que estão acontecendo. Então, se chama agora Chover Galim, que é quebrada de ondas. Eu acho que tem, como é que se chama? Como é que chama quando se coloca alguma coisa para quebrar as ondas numa enseada, ou para evitar que venha uma onda? Acho que tem um nome em português, esqueci. Mas é mais ou menos isso, quer dizer, Uma barricada, uma uma barricada. barricada marítima, né, digamos assim, na tentativa de parar com essa onda que já está sendo considerada uma onda de terrorismo mesmo, né? Então, muita tensão. Eu senti medo, porque eu estava fora de casa quando eu soube desse atentado em Bnei Brak. Eu estava em Tel Aviv, numa festa, e eu imediatamente saí da festa, e não fui só eu, muita gente saiu da festa e foi para casa, naquela ânsia de ficar com a família, né? E de entender o que está acontecendo. Então, eu senti tensão mesmo na rua, as pessoas com medo, pais com medo de enviar crianças para a escola, escolas mandando mensagens de WhatsApp para os pais, falando que, primeiro, todos os passeios das crianças para fora da escola foram cancelados e que psicólogos vão falar com as crianças. E quer dizer, então, você sente já uma coisa meio traumática acontecendo no país com esse terceiro atentado, e um dos motivos disso, ao meu ver, é o fato de que, ao contrário de 2006, hoje em dia a gente tem câmeras em todos os lugares, né, do país, do mundo. Então, todos esses atentados foram filmados por câmeras de segurança de prédios em volta, pessoas com celulares, e isso tudo foi passado nas principais televisões até, quer dizer, eu acho que algumas televisões meio que censuraram as piores partes, mas a gente tem internet, né? Então todo mundo viu na internet o cara atirando e a pessoa caindo, e as pessoas que mataram, né, atiradores também, você vê o cara atirando no terrorista, e também não ajuda o fato de que o próprio primeiro-ministro, o Naftali Bennett, fez um pronunciamento dizendo que quem tem armas, quem tem licença para andar armado, para sair com a sua arma, dizendo já que, enfim, não tem policial suficiente, então não dá para ficar em todas as ruas, então se você tem uma licença para andar armado, vai com a sua arma para a rua. Quer dizer, o nível de tensão cresceu de todos os lados, nas redes sociais, nos WhatsApp, pronunciamentos do governo, e realmente uma mudança muito grande a partir de quarta-feira com esse terceiro atentado. Muita tensão mesmo na rua, e as pessoas estão sem ilusões de que talvez seja só o começo de uma próxima onda. Enfim, vai começar amanhã o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos, que historicamente é um mês que tem muita tensão. Ano passado teve a guerra com Gaza, quer dizer, então talvez seja o começo de algo até maior. Eu espero que não seja um tsunami. E, Dani, você falou um pouco da reação por parte dos israelenses ou das pessoas que moram em Israel, e eu queria ouvir como que está assim, a repercussão entre os palestinos. O presidente palestino, né, o Abbas, ele repudiou, né, o ato, mas é diferente, não sei, talvez com a população, pessoal da faixa de Gaza. Pois é, né? É interessante que você falou, isso é muito importante que você falou, que o Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, que aqui a gente chama de Abu Mazen, ele tem um apelido, Abu Mazen, que falam o nome dele. Então, o Abu Mazen, ele repudiou esse atentado. Foi a primeira vez em 11 anos que ele repudiou oficialmente um atentado. A última vez foi em 2011, quando uma família inteira morreu, a família Fogel, dentro de um assentamento. Eu não me lembro exatamente como é que foi esse caso, mas, enfim, desde 2011 não havia
um repúdio, uma nota de repúdio do governo palestino. Agora, todo mundo diz aqui que essa nota de repúdio não foi porque o Mahmoud Abbas ficou muito triste, entendeu? O Abu Mazen ficou triste. É porque parece que foi pressionado pelos Estados Unidos, pressionado, enfim, a fazer esse tipo de demonstração, né? E nas ruas, a gente viu manifestações e marchas nas ruas de Ramala, que é a cidade onde fica o governo palestino, na Cisjordânia, em Jenin, perto da casa de onde esse terceiro ataque, né, o terceiro Atentado. né, Ataque. Ataque, porque foi um palestino que cometeu, os outros dois primeiros foram árabes e israelenses. Então, foi nesse terceiro ataque que você viu os palestinos saindo às ruas. Não, quando eu digo os palestinos, não é todos os palestinos, mas claro que não, é uma minoria, mas essa minoria é uma minoria que causa muito barulho. Na faixa de Gaza também não sei o quanto é minoria, mas você viu marchas e discursos e coisas na rua e pessoas na rua felizes com a morte de tantos israelenses, distribuindo doces, cantando, né, canções de ordem e contra Israel, com bandeiras de vários facções palestinas, não só do Hamas, bandeiras do próprio Fatah, que é o partido do presidente Mahmoud Abbas, do presidente Abu Mazen. Quer dizer, então você viu as ruas entre os palestinos meio que voltando à vida, meio que em ebulição, né? Que é exatamente que leva mais tensão por aqui. Que você vê que muita gente, não só nas ruas, fisicamente, como principalmente nas redes sociais, TikTok, Facebook, Twitter, muitos vídeos em homenagem a esse terceiro cara que cometeu atentado terrorista, que, enfim, foi morto, né, em meio ao atentado, chamando ele de mártir, de herói, muitos memes, quer dizer, então você vê que por mais que esse conflito entre Israel e os palestinos ele parece dormente por muito tempo, acontece uma coisa dessa e ele volta à vida com força. Ele polariza ainda mais, né? Ele volta à vida, quer dizer, ele está dormente, mas ele está lá. Ele está lá em fogo baixo. Só que agora ele está em ebulição. Quer dizer, volta e meia o fogo baixo aumenta, né? Então foi o que aconteceu nesse momento. Dani, Israel tem feito, se falou que o Bennett deu essa declaração das pessoas que têm posse de arma irem para as ruas armadas. Tem alguma outra medida clara do governo para parar, conter essa onda de ataques? Pois é, esse é o grande, né, a grande pergunta, porque é sempre assim, sempre esse tipo de ataque, assim como criminalidade no Brasil também, parece que sempre os criminosos estão na frente e aí as polícias, né, vão atrás tentando entender o que está acontecendo para tentar novamente, enfim, tomar algum tipo de atitude. Então, é a mesma coisa aqui, quer dizer, demora um pouco para as forças de segurança aqui entenderem primeiro o que está acontecendo. Ninguém entende até agora, porque os dois primeiros ataques foram cometidos, como eu disse, por árabes israelenses, com influência e inspiração do Estado Islâmico, e de repente um atentado cometido por um palestino que, assim como milhares de palestinos que entram todo dia em Israel, por buracos no chamado muro de segurança, a cerca de segurança, né? Porque a gente sabe que desde 2002 existe uma muralha, que na verdade 90% são cercas, em volta da Cisjordânia, para justamente, foi o que ajudou a terminar com a segunda intifada, quando não tinha nada e os palestinos podiam entrar em Israel normalmente, livremente, e começaram a vir muitos atentados terroristas e suicidas em Jerusalém, em Tel Aviv, né? A gente sabe que entre 2000 e 2005 morreram mais de 1.100 israelenses em atentados terroristas, em ônibus, em restaurantes, em cafés, no meio da rua. Então, em 2002, o governo israelense construiu essa cerca, né, que ela envolve a Cisjordânia, não exatamente toda na linha específica, às vezes ela cruza uma linha um pouco diferente, né, da que a gente chama de linha verde, mas
essa cerca, ou esse muro, que em Jerusalém é mais um muro do que cerca, mas o resto é mais cerca, muitos trabalhadores palestinos que trabalham em Israel e não conseguem licença para trabalhar em Israel, ou às vezes até conseguem, mas ir num posto de fronteira, né, aquele, né, que a gente chama de, né, posto de segurança, o posto de fronteira entre Palestina e Israel, às vezes demora horas para você passar, é como se você estivesse passando de um país para o outro, tem que mostrar a sua licença, você tem que esperar lá 3 horas, aí vem o soldado e vê se você está com alguma arma, não sei o quê. Às vezes você tem que chegar lá às 3 da manhã para conseguir trabalhar em Israel. Muitos desses palestinos trabalham em construção, né, em obras, e se você vai numa cerca do lado da sua aldeia, corta a cerca lá com uma faca e tem um buraquinho na cerca, você passa lá pela cerca e nos últimos 5, 6 anos, meio que os soldados e a polícia israelense meio que fingiram que não estava vendo isso. Porque o que acontece? Não estava acontecendo nada. Você não estava tendo atentados de palestinos vindo para Israel, né? Foi depois do fim dessa onda dos esfaqueamentos. E Israel precisa desses trabalhadores de construção civil e tal. Então, milhares de palestinos passam todo dia para Israel ilegalmente, sem licença, ou por lugares que não deveriam passar, e virou uma espécie de indústria isso. Tem, enfim, pessoas que esperam grupos de palestinos do lado da cerca com uma van ou um carro para levar os caras para trabalhar e voltar. Quer dizer, você tem assim, tem palestinos que passam a semana inteira aqui em Israel para não precisar voltar e voltar todo dia e passar pela cerca. Eles dormem no trabalho, eles dormem na construção do prédio. Tá construindo um prédio, eles dormem lá, entendeu? Quer dizer, então, o que está sendo discutido é o que fazer em relação a isso. De repente, vai fechar novamente, como era antes, e botar muitos policiais de fronteira ou soldados para não deixar os palestinos passarem, e aí vai ser um grande problema, porque, primeiro, são dezenas e centenas de buraquinhos na cerca. Segundo, são milhares de palestinos. Você vai levar... Quantos soldados precisa fazer isso? Entendeu? É muita gente. E terceiro, e policiais de fronteira também. E terceiro, quem vai construir as coisas em Israel, né? Então, é uma discussão que está sendo feita agora, o que vai fazer em relação a essa cerca de segurança. Obviamente, mais policiais nas ruas, foi anunciado já um aumento de contingente de policiais, aumento de dinheiro, aumento de construção, fala-se, na verdade, na criação de uma milícia civil também, voluntária, que fique nas ruas. Quer dizer, está sendo discutido agora como reagir a essa onda específica de atentados de pessoas que chegam com metralhadores e começam a metralhar pessoas na rua. Né? O atentado em Bnei Brak durou só 1 minuto e meio, mas o cara conseguiu matar 5 pessoas em 1 minuto e meio. É muito tempo, 1 minuto e meio, você atirando nas pessoas. Né? E, obviamente, o grande medo é o que vai acontecer nas cidades árabes israelenses, porque muitos policiais e soldados dentro nos territórios palestinos, na Cisjordânia, né? Dentro de Israel você não tem soldados, você tem policiais, né? Então muitos policiais estão indo em cidades árabes israelenses para tentar ver se tem algum foco, né, de pessoas pensando em fazer um atentado. Muitos soldados estão indo em aldeias palestinas para justamente ver isso, e prender preventivamente pessoas, né? Quer dizer, então você tem questões legais, questões jurídicas, questões morais relacionadas a isso, é muito complicado. E a última coisa que eu vou dizer em relação a isso é que você não vê só os palestinos nas ruas se manifestando, você vê também alguns grupos israelenses de extrema-direita, como um grupo liderado por um parlamentar chamado Itamar Ben-Gvir, que é de um partido de extrema-direita, fascista, racista. Infelizmente, eu tenho que dizer que você tem pessoas desse tipo dentro do parlamento israelense, apesar de, por muitos anos, o parlamento não ter deixado essas pessoas entrarem. Dessa vez entrou um cara chamado Itamar Ben-Gvir, de um partido chamado Otzma Yehudit, a Força Judaica, que ele está aproveitando esse momento para causar também, né? Para causar algum tipo de caos. Ele ontem foi, né, em Jerusalém para tentar subir na esplanada das mesquitas, que é um lugar super sensível, para tentar causar algum tipo de conflito lá, entendeu? Quer dizer, então você vê muitas passeatas com poucas pessoas, não são muitas, mas algumas passeatas em alguns lugares
de pessoas de extrema-direita falando tem que mesmo matar os árabes, tem que não sei o quê, tem que acabar com isso, fecha tudo, Israel é só para os judeus. Você tem isso também. Quer dizer, então, o clima, esse clima traz essas pessoas que estão às margens, ou que são a minoria, para o centro do conflito, né? Então, outra coisa que Israel tem que tomar cuidado e tem que tentar estancar, não é só com a violência né, a retórica dos extremistas palestinos ou árabes israelenses, mas também com a retórica e o extremismo de judeus israelenses, né? Que também, nesse momento, enfim, é um momento de glória deles saírem para, né, falar mal e tentar causar algum tipo de problema, de Conflito. caos, de conflito, né? Então, é um momento muito complicado. Os próprios israelenses estão tentando entender se isso é uma onda, o que fazer em relação a essa onda. E a gente só vai conseguir, na verdade, entender depois, no futuro, quando a gente tiver certo um distanciamento crítico, né? Para saber o que realmente aconteceu. Esse fundamentalismo e extremismo de ambos os lados não adianta, não serve para nada. Bom, e o seu texto, Daniela, essa semana também tem a ver com os ataques, tem a ver com o Estado Islâmico, né? Eu vou falar um pouco desse fenômeno do Estado Islâmico em Israel. O Estado Islâmico é o que a gente não ouve falar há alguns anos, né? Antes Pelo mundo todo, era ISIS, né? a gente achou que tinha acabado isso, né? Como que, de repente, aqui em Israel, começa a ter atentado de Estado Islâmico? Eu vou explicar um pouco isso. Beleza, para ler o texto da Daniela, a gente publica no site, também disponibiliza nas redes sociais. No Instagram do IB, Instituto Brasil Israel, no Twitter, @IB_BR, e no Facebook, a página Instituto Brasil Israel. A gente também tem uma newsletter, que a gente também coloca o texto da Daniela lá, que vocês podem assinar pelo link da bio do Instagram. E para assistir o Expresso Israel, vocês podem assistir no YouTube do Instituto ou no IGTV do Instagram. Eu falei já os arrobas, né, anteriormente. Bom, gente, foi isso. Espero que o clima fique melhor, que não aconteça mais nenhum atentado. E até semana que vem, Dani. Obrigada. Obrigada a você, Isa. A gente se fala na semana que vem. Tchau.